Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal de Direito de Família. E hoje é uma data especial. Hoje é o 4 de janeiro, primeiro dia do ano, primeira segunda-feira do ano. E nós já estamos aqui para darmos continuidade à nossa série sobre princípios, sobre os princípios do direito de família. Bom, hoje, primeira segunda-feira do ano, é o primeiro contato que nós temos neste ano de 2021. Quero deixar aqui os meus votos de plenas realizações para todos vocês que nos assistem aqui no canal, né, que vocês realizem, que vocês encontrem a realização em suas vidas profissionais e em suas vidas pessoais. Bom, vamos então ao tema do vídeo de hoje, princípio da liberdade, continuidade da nossa série sobre princípios do direito de família. Bom, quando nós falamos em liberdade no direito, nós temos que ter em mente a doutrina do direito constitucional. O direito constitucional ilustra várias gerações de direitos fundamentais. Bom, apenas um parêntese. Eu não farei aqui distinção entre direito fundamental, garantia fundamental. Isso para agora, no momento, não nos interessa. Fiquemos apenas com a expressão direitos fundamentais. Enfim, o direito constitucional nos traz uma série de gerações de direitos fundamentais. E a primeira geração dos direitos fundamentais precisamente recai sobre a liberdade, né? Naquele conceito de liberalismo, aquele conceito clássico de liberalismo. Neste contexto, né, a liberdade encaixada neste contexto de primeira geração dos direitos fundamentais, a liberdade pode ser encarada como a limitação da atuação estatal na vida dos indivíduos. Precisamente este é o conceito, esta é a concepção que se tem de liberdade quando nós temos como referencial teórico a primeira geração dos direitos fundamentais. Bom, aqui eu trago um conceito que eu gosto muito, um conceito de liberdade que eu gosto muito. É aparentemente um conceito simples, mas nós conseguimos extrair dele várias reflexões. Bom, quem traz este conceito é Og Francisco Leme. Og Francisco Leme não é o ministro do STJ, tá ok? É outro autor. Og Francisco Leme. Bom, para Og, a liberdade nada mais é do que a ausência de coerção. Portanto, nós temos um conceito negativo de liberdade. Um conceito negativo de liberdade. Liberdade é a ausência de coerção. Por que eu acho esse conceito interessante, especialmente para nós do direito? Pelo seguinte motivo. Nós sabemos que o Estado é o ente político que pode legitimamente exercer a coerção. Então, quando o Estado atua, geralmente ele está cerceando a nossa liberdade. Por isso, eu acho interessante este conceito de Og Francisco Leme, porque, ora, se nós temos coerção, isto é, se nós temos atuação estatal, nós não temos liberdade. Esse conceito para mim é fabuloso, por isso que este conceito para mim é fabuloso, porque ele nos ajuda a compreender que quando o Estado atua, nós estamos deixando de lado parcela de nossa liberdade. É algo muito sério, é algo muito sério. Portanto, eu assumo aqui neste vídeo este conceito de Og Francisco Leme. Bom, onde nós podemos, portanto, enxergar no direito de família, especificamente, a questão da atuação estatal e da diminuição da liberdade. Ou, não só isso, mas um reflexo principal do princípio da liberdade no direito de família. E, no meu sentir, não poderia ser outro exemplo. A prisão civil do devedor de alimentos. Prisão civil do devedor de alimentos. Nós temos a atuação estatal, portanto, nós temos aqui o conceito negativo de Og Francisco Leme. Nós temos a ausência de coerção, portanto, nós temos a diminuição da liberdade no caso daquele
que deixa de pagar alimentos. E no caso, nós estamos falando, talvez, da expressão de nossa liberdade, que seja mais cara, a liberdade de locomoção. Portanto, a prisão civil do devedor de alimentos é um exemplo clássico e claro do princípio da liberdade no direito de família. No caso, a liberdade sendo legitimamente cerceada pelo Estado diante do inadimplemento do pagamento dos alimentos devidos. Certo? Então, a prisão civil do devedor de alimentos é um grande exemplo no direito de família do princípio da aplicação, melhor dizendo, do princípio da liberdade, mas especificamente tendo em mente que neste caso nós estamos tratando da diminuição, do cerceamento da liberdade. Mas eu trouxe aqui outros casos muito interessantes também, em que nós encontramos manifestações do princípio da liberdade. Bom, primeiro, escolha do modelo familiar. Né? Nós temos a opção de escolher entre casamento e união estável, por exemplo. Então, a liberdade individual, a autonomia privada, que eu já me referi também aqui no canal várias vezes, é uma manifestação do princípio da liberdade. Eu diria que a autonomia privada está contida dentro do princípio da liberdade. Então, escolha do modelo familiar, escolha do regime de bens, também é uma manifestação do princípio da liberdade. E aqui, senhores e senhoras, muita atenção. O artigo 1641 do Código Civil, inciso 2, me esqueci do inciso 2. Inciso 2. O artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, impõe uma restrição que eu entendo não apenas injusta, mas inconstitucional. Para o Código Civil, de acordo com esse dispositivo, a pessoa maior de 70 anos tem que obrigatoriamente, caso queira casar, ela deve optar necessariamente pelo regime da separação de bens. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe razoabilidade, não existe proporcionalidade nesta restrição imposta à liberdade pelo artigo 1641, inciso 2. O STF julga muitas coisas que, no meu entender, não deveriam ser julgadas como inconstitucionais no âmbito do direito de família, como, por exemplo, o artigo 1790, que aproxima a união estável do casamento e o casamento da união estável, e isso cerceia a nossa liberdade, porque se eu quero optar pela união estável, eu quero os efeitos da união estável, eu não quero os efeitos do casamento. Ora, se eu quiser os efeitos do casamento, eu opto pelo casamento. Então, quando o STF equipara, entre aspas, estes institutos, ele está cerceando a nossa liberdade e está julgando inconstitucionais normas, no meu sentir, razoáveis. Mas este artigo 1641, inciso 2, não tem razão de ser. A gente até encontra na doutrina, por exemplo, autores que argumentam no sentido de um golpe do baú, enfim. Mas, ora, eu tenho 70 anos, eu tenho meu patrimônio, eu gasto do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Eu sou maior, sou capaz, estou em pleno gozo de minhas faculdades mentais, eu gasto dinheiro, gasto meu patrimônio com o meu bem entender e com quem eu quiser. Então, esta restrição do artigo 1641, inciso 2, que impõe ao maior de 70 anos a obrigatoriedade do regime da separação de bens, é uma norma, no meu sentir, inconstitucional e é uma norma inconstitucional porque viola a liberdade, viola a autonomia privada, viola a igualdade, viola a dignidade da pessoa humana. Bom, um terceiro exemplo, não intervenção, artigo 1513 do Código Civil. O Código Civil veda neste dispositivo a intervenção na família de pessoa pública ou privada, ou seja, garante-se, quer-se garantir por esse dispositivo a liberdade do núcleo familiar.
a ausência de ingerência de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. E aqui também nós temos um outro exemplo muito peculiar ao direito de família, que é a livre, ou melhor, o livre planejamento familiar, de acordo com o artigo 1565, parágrafo 2º, ou seja, a família, os cônjuges, os companheiros decidem o seu planejamento familiar. Decidem se vão ter filhos, quantos serão seus filhos, onde serão educados, enfim. O planejamento familiar cabe à família. Então, todos estes exemplos, e com destaque especial a prisão civil do devedor de alimentos, são repercussões que nós encontramos no direito de família, do princípio da liberdade. Bom, o que deve ficar de mais importante para a gente ao estudarmos o princípio da liberdade é que a liberdade nos é muito cara e nós temos que encarar a atuação estatal, não só na família, mas na nossa vida de maneira geral, como um cerceamento da nossa liberdade.